que é um outro código que eu tenho, vamos até pegar um outro código. O que a gente tem aqui? Dieta, ansiedade, vamos usar ansiedade mesmo. Se eu estou atrás de ansiedade, eu tenho que primeiro saber como é a ansiedade no idioma que eu estou pesquisando. Esse artigo está em inglês. Ah, mas se o meu artigo estiver em japonês, ele não vai achar em japonês, não. Ele vai sim. Eu venho aqui no canto direito da tela, vou dar um zoom aqui para poder visualizar. Podem ver que ali fala página 13 de 10, o tamanho está com zoom 153%, é um arquivo PDF PT. O que quer dizer PT? Nesse caso aqui não tem nenhuma relação com o partido político. Aqui a gente está falando de português. Então eu clico ao lado, é o que? Eu estou dizendo que o meu arquivo está redigido no idioma português. Qual a importância disso? Para que o Atlas TI traduza? Não, não é para ele traduzir, é para ele saber o conjunto de caracteres que aquele idioma utiliza. Se vou utilizar outro conjunto de caracteres, é só trocar aqui, ó. Quero irlandês, quero lituano, quero japonês, escolhe aqui e ele muda o idioma. Eu não vou mudar agora, porque ele pede que eu feche o arquivo e abra de novo para trabalhar com o novo idioma. Eu posso até deixar o português trabalhando com arquivos em inglês, porque no idioma inglês não tem nenhuma letra que não tenha no português. O oposto já não seria verdadeiro. Ok, maravilha. Voltemos então ao nosso tema. Ansiedade é o nosso tema. Não sei escrever ansiedade em inglês. Como é que eu faço? Eu venho aqui no meu Word. Aí vai ter gente que vai dizer, pô, Word, por que tu não foi direto para um tradutor online? Já vou deixar claro isso. Já vai dar para entender bem por que eu prefiro trabalhar no Word. Ah, mas que versão do Word é essa que tu está utilizando? Essa que eu estou utilizando agora é a 2013, mas isso funciona desde o 97. Então, quem tiver um Word de 97 para cima, vai conseguir fazer isso. Acho pouco provável que alguém tenha uma versão mais antiga. Ok, maravilha. Então, eu vou fazer, o primeiro passo é escrever ansiedade em português. Agora eu seleciono a palavra ansiedade. Uma vez selecionada, eu vou em revisão. Aqui em cima no menu do Word eu escolho revisão. Se for uma versão anterior do Word, pode ser que esse menu mude um pouco de nome, mas é só dar uma pesquisada que vocês encontram a opção. Venho em traduzir e escolho a opção do meio, traduzir texto selecionado. Ele abriu uma janela aqui ao lado, já está escrito ansiedade. Ele tem de português para alemão, que era a última opção que eu tinha utilizado quando eu traduzi. Eu venho aqui no alemão e vou trocar isso para inglês. Então, inglês, Estados Unidos. Ele já fez a tradução e já está aqui o inglês. Agora, reparem que aqui eu tenho ansiedade em inglês e tenho inserir e uma setinha para baixo. Eu vou clicar na setinha, não no inserir. E vou escolher copiar. Com isso eu copiei para a minha área de transferência. Agora sim eu vou clicar em inserir. Repare que ele inseriu o texto em inglês ali. Maravilha. Vou voltar no meu Atlas TI. Estou de volta no meu Atlas TI. Agora eu venho para as opções de codificação. Agora a opção que me interessa é a quinta opção. Reparem aqui, é a verdade a última delas, codificar todas as ocorrências encontradas no texto. Então eu quero que em todos os lugares que tenha ansiedade nesse meu texto, ele atribua o código. Maravilha. Vamos lá, cliquei nele, ele abre a janela da autocodificação. Primeira coisa que eu faço nela, vou selecionar o código. O código que eu quero é ansiedade. Maravilha. Venho para a janela de baixo, limpo ela e colo o que eu havia copiado no Word. Eu havia copiado a palavra ansiedade em inglês. Por que eu estou usando inglês? Porque o artigo está em inglês. Só que essa é a palavra base. Eu não posso esperar que todas as pessoas utilizem a palavra ansiedade quando queiram se referir à ansiedade. Existem vários sinônimos dela. A pessoa pode utilizar qualquer um deles. Existe um contexto do texto que se refere à ansiedade e não vai ser capturado só com a palavra. Então, o que eu faço? Eu escrevi ansiedade, agora eu coloco dois pontos igual. Quando eu coloco dois pontos igual, eu estou informando ao Atlas TI que eu quero que ele faça o quê? Que ele procure a palavra ansiedade ou qualquer um dos sinônimos dela que eu vou informar agora.
Ah, legal, muito bom isso, só que, poxa, a pessoa não sabia nem traduzir ansiedade para o inglês, como que ela vai saber sinônimos? Agora que a gente vê a grande utilidade de usar o Word para isso e não outra ferramenta. Vamos voltar para o Word. Eu fecho a minha janela do tradutor, seleciono a palavra ansiedade. Ok, selecionei a palavra ansiedade. O que eu quero agora? Agora eu quero o dicionário de sinônimos. Eu quero que ele me diga que sinônimos pode ter essa palavra. Clico no dicionário de sinônimos, ele abre uma janela ao lado. Na parte de baixo da janela está escrito Português Brasil, porque é o idioma do meu Word. Tá, essa palavra não é em português, tudo bem. Eu clico aqui do lado e escolho o idioma. Eu tenho essas opções e eu escolho o inglês. Ah, ok. Aí eu fui. Quem está assistindo foi no seu Word. Poxa, mas eu não tenho inglês ali. Essa opção não consta para mim. Não tem problema. Simplesmente vocês acessam esse site aqui, usando o dicionário de sinônimos no Word 2003. Vamos mostrar bem o endereço do site. Esse aqui é o meu blog. Então é Carlos F.P. Rocha, F de Fernando, P de Paléu, .com/blogs/palel/defospx, que vai nos mandar para essa página, usando o dicionário de sinônimos do Word. Aqui eu explico como é que a gente utiliza o dicionário de sinônimos em qualquer idioma, como é que eu carrego o idioma que eu quero. Então, se eu não tinha inglês, vem por aqui, carrega o idioma inglês e a partir daí vai poder trabalhar. Ok. Feito o marketing do site, a gente volta para o documento do Word. Repare que eu tenho a ansiedade que eu já havia marcado, ela já aparece aqui quando eu selecionei o idioma, com todos os seus sinônimos. Então, isso aqui já é exatamente o que eu precisava. Sinônimos da palavra ansiedade. Agora que eu tenho sinônimos, o que eu vou fazer? Vocês podem reparar que eu tinha apontado para uma delas e apareceu a setinha do lado. É a mesma lógica que a gente tinha no dicionário. Eu venho aqui na primeira palavra, clico na setinha e olha só o que ele abre: inserir ou copiar. Inserir não vem ao caso. Se eu fosse inserir, ele ia botar no documento e aí eu poderia buscar os outros sinônimos dela. Não, o que eu quero aqui, gente, é copiar. Por que eu quero copiar? Porque agora eu volto no Atlas TI e colo o primeiro sinônimo. Colei meu primeiro sinônimo. O que eu vou fazer agora? Eu tenho outros sinônimos. Eu tenho que dizer para o Atlas TI, olha, usa a palavra principal ou esse primeiro sinônimo ou qualquer outro sinônimo. Como é que eu digo esse ou para o Atlas TI? No meu teclado, quem tem um teclado ABNT ou ABNT2, vai ter no lado esquerdo, bem embaixo, entre a tecla Shift e a tecla Z, uma tecla com uma barra invertida, é diferente daquela do teclado numérico. E acima dela, um símbolo que parece dois pontos, mas que na verdade são duas barrinhas, uma em cima da outra. Aquele símbolo ali é que representa o OU. Então eu aperto Shift e essa tecla e ele coloca lá. Na minha tela aparece uma barra reta, em pé. Mas pode ficar tranquilo que é aquelas mesmas duas barrinhas do meu teclado. Coloquei o primeiro sinônimo. O que eu faço agora? Volto lá no meu Word, vou no segundo sinônimo, setinha, copiar. Atlas TI. Vou lá. Ou, vamos lá, vamos buscar mais um sinônimo. E aqui eu vou pegar todos os sinônimos que eu tenho. Naturalmente que ficaria muito mais fácil de trabalhar se eu tivesse duas telas no computador. Mas quem está com uma tela só, não é problema nenhum. Eu olho os sinônimos, se eu considero que aquele sinônimo serve para o fim que eu quero, eu coloco ele. Se por acaso eu identificar algum sinônimo e pensar, pá, esse aqui não tem a ver com o que eu quero, não pego ele simplesmente, não tem problema nenhum. Pode ter gente pensando assim, pá, mas está trabalhoso, né? Eu vou ter que pegar um por um dos sinônimos ali, copiar para cá de cada uma das palavras. Bom, essa é uma opção. A outra opção é eu ler o texto todo, os 500 artigos. Então, pode não ser um método mais prático, mas também a gente não poderia esperar que o programa conhecesse todos os sinônimos de todas as palavras de todos os idiomas, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Algum trabalho a gente vai ter por mais que o software nos auxilie.
Ó, aqui eu estava cometendo um erro, eu estava pegando 2 vezes a mesma palavra. Então, apago ela, volto lá, vou para a próxima. Isso é comum acontecer, a gente dá uma descuidada quando vê está fazendo uma bobagem. Beleza. Vamos lá. Vamos perder um pouquinho de tempo aqui. É bom a gente perder um pouco de tempo no planejamento, no início. É bem melhor do que depois ficar arrumando. Como já disse Abraham Lincoln, se dessem 4 horas para ele cortar uma árvore, ele passaria a primeira hora afiando o machado. Essa é a lógica. E tá feia a coisa. Segunda vez que eu pego uma palavra que eu já tinha usado, né? Tudo bem. Vamos lá. Prometo que não é de propósito. Não estou querendo desperdiçar o tempo de ninguém. Vamos para a próxima. Ok, só até essa aqui. Não quero mais nenhuma outra. Colei. Agora o que eu vou fazer? Está a palavra com todos os sinônimos. Reparem que aqui à direita eu tenho 3 opções. Case sensitive, use grep ou confirm always. Confirm always será o quê? Ele vai parar em cada ocorrência dessa palavra e vai me mostrar o texto do artigo, para que eu leia e eu decida se aquele texto está correto ou não. Se ele está correto, logo abaixo vocês vão ver que tem um botãozinho que está apagado, mas quando ele roda ele estaria habilitado, que é Code It. Então eu concordei com o texto, eu clicaria no Code It e aí ele vai colocar dentro de ansiedade aquele texto. Se eu acho que aquele texto não tem relação, eu vou para o Skip It. Essa é uma opção excelente, só que tem um detalhe, ela é excelente para quem sabe inglês, quem vai ler o texto e já vai entender o que quer dizer. Aquelas pessoas que precisarem pegar esse texto e levar para um tradutor, essa opção não será boa, porque a tela da autocodificação estará em cima da tela do artigo, portanto eu não terei como selecionar o texto do artigo e copiar para um tradutor. Então quem domina o inglês, marque o Confirm Always, que é a melhor saída, dá o Start e vai fazendo individualmente. Quem não domina o inglês, mantenha desmarcado. Logo abaixo, a gente tem escopo de pesquisa. Então aqui no escopo de pesquisa, perdi um pouquinho com o zoom, agora ficou bom. Escopo de pesquisa, Selected PD. Então aqui eu estou falando o quê? Documento primário selecionado. É o documento que está na minha tela. Legal essa opção, mas a boa mesmo é a de baixo. Todos documentos primários atuais. O que significa isso? Que ele vai correr os meus 13 documentos e vai encontrar onde tem ocorrências. Qual é a vantagem disso? Depois que eu usei todos os meus códigos em todos os meus documentos, aquele documento que não recebeu nenhum código já pode ser descartado. Ele não aborda o assunto que me interessa. Num grupo de 2, 3 mil documentos, isso representa uma economia de tempo muito grande, pela quantidade de artigos que eu não precisaria ler. Ok, vamos lá então. Eu seleciono todos os documentos, não marco a confirmação e eu quero que ele corra todos eles. A gente vai reparar aqui embaixo, onde está a Category Search Mode, que aqui vai correr todos os documentos que eu tenho e ele vai analisar, independente de quem eu tenha selecionado. Maravilha. Start. Aqui embaixo está correndo. Ó. Ele está me mostrando qual documento ele está passando. Está no 7, 10, 12. Terminou. Encontrou 17 lugares que citam essa palavra. Clico em Close. E aqui agora em Quotes eu tenho os 17. Agora eu posso